Paz, querida. Como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar neste domingo, que é o dia do Senhor. Em decorrência das eleições, aqui em Paulista, fica meio agitado. Decidimos fazer, então, a gravação do nosso culto, para que você possa participar online. Mas o desejo do meu coração é que você, querida, esteja bem. Eu quero te convidar para lermos a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 9. Lemos assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava deitado havia muito tempo, lhe disse: Queres ser curado? O homem doente então lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era um sábado. Querido, querida, eu quero falar contigo hoje sobre um exemplo de esperança, de perseverança e de persistência. Veja, querido, veja, querida, quando nós olhamos para o encontro de Cristo com este homem, imediatamente vem à mente um aprendizado tremendo sobre o agir de Deus e a nossa atitude em relação a ele. Qual é o contexto desse evento? O texto diz que havia uma celebração em Jerusalém e o judeu ele tem 7 festas que ele tem que celebrar todos os anos. Não se sabe exatamente qual festa era essa, e isso realmente não importa aqui para aquilo que nós queremos trazer para a vida, para a sua vida e para a minha vida. Mas o fato é que havia festa, Jerusalém estava repleta, inclusive hoje, há algumas pessoas que vão visitar Israel, ao chegar em Jerusalém, os guias levam as pessoas a uma igreja chamada Igreja de Santa Ana. E lá tem um espaço, um buraco com escavações que mostram o lugar onde ficava esse poço, o poço de Betesda. Betesda, cujo nome tem alguns significados, dentre eles casa da graça, ou casa de graça, ou casa de misericórdia. Mas, independentemente da tradução, o sentido é de um lugar de derramamento, ou seja, um lugar onde a misericórdia ou a graça seriam derramadas. É até estranho ver que um lugar com esse nome estava repleto de pessoas que sofriam e que sofriam por muito tempo ali angustiada com a sua dor e com a impossibilidade da cura. É nesse contexto que Jesus encontra aquele homem que era mais um em meio àquela multidão de pessoas sofredoras, de pessoas ignoradas e de pessoas invisíveis. Então, não se sabe exatamente se ele vivia ali ou se ele era levado todos os dias para aquele lugar. O que se sabe de fato é que havia 38 anos que aquele homem sofria, paralítico, deitado em uma esteira, movimentando com forças apenas nos braços para se movimentar. Esse é o contexto em que aquela situação acontece. Um homem que há 38 anos estava jogado ali em meio àquela multidão. O texto vai dizer de pessoas cegas, pessoas que cocheavam, ou seja, eram coxas, andavam mancando, pessoas que eram paralíticas e com toda sorte de enfermidade. É óbvio que nessa condição, dado a crendice que havia,
de que vinha um anjo de vez em quando que agitava água com seu dedo e que o primeiro a entrar ali era curado, dizia a crendice, é óbvio que os coxos, os paralíticos ficavam para trás, perdiam para os cegos, para os surdos, para os mancos. Mas o fato é que havia nesse lugar uma multidão que, embora sendo judeus, ignoravam a própria palavra que os judeus deveriam conhecer. Porque o profeta Isaías, ele vai relatar que essas pessoas, elas seriam curadas pelo Messias, ou seja, pelo Cristo, o ungido que Deus enviaria, mas eles ignoravam. Lá no capítulo 35, o profeta Isaías vai dizer assim, entre os versos 3 e 6, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, havia a promessa de Deus de que enviaria aquele que traria a cura, o Messias, o ungido, o Cristo. Mas as pessoas estavam ali, como estão hoje, atrás de crendices, para que as crendices possam retirar o seu sofrimento, e isso não vai acontecer. Então, aquela multidão de pessoas cegas, surdas, paralíticas, todas eram incapazes de prover o seu socorro. Cada uma tinha os seus problemas, as suas lutas, suas limitações, suas dificuldades, todas disputando algo que jamais aconteceria, porque não há relato no texto de que alguém fora curado, mas de que alguém que entrasse lá poderia ser curado. Mas eu me pergunto, como estava a mente dessas pessoas, sozinhas ali, abandonadas pelos seus, em meio a outras pessoas que sofriam, talvez sem paz, sem alegria, sem esperança, mas em meio àquela situação havia algo muito importante. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção de uma coisa que muitas vezes passa despercebido. Veja, independentemente da análise, do estudo, da maneira, da técnica que se utilize para fazer a exegese desse texto, sempre se chegará a uma conclusão básica de que este evento se trata de um ato de derramamento da graça de Deus através de Cristo, aquele que ele prometeu que enviaria. E é interessante que em meio àquela multidão, aquele homem, ele foi alcançado. Mas fato é que a grande maioria daquelas pessoas não alcançou aquilo que buscava. E era a cura para a sua dor, para a sua luta, para a enfermidade e a sua libertação daquele lugar de sofrimento. Veja, querido, veja, querida, existe um detalhe muito especial envolvendo aquele contexto, aquele homem e o próprio Cristo. E o problema é que muitos deixam que este detalhe fundamental passe despercebido. Mas é um detalhe que não pode ser ignorado em relação a este evento envolvendo Cristo e envolvendo aquele homem esquecido, ignorado, abandonado, necessitado, não somente ele, mas toda aquela multidão de pessoas desvalidas. E esse detalhe é muito importante para as geração como a nossa. Detalhe este que renova as forças, renova as esperanças de toda pessoa que, a exemplo daquele homem, esteja vivendo presa às dores, aos sofrimentos, às angústias e às enfermidades desta vida,
muitas delas até sem esperança, sem perspectiva de cura, de saída, de libertação, que era o que aquele homem buscava. Que detalhe tão importante seria este? Para te explicar, querido, querida, eu preciso te convidar a você ir à Bíblia. Peço que você anote e depois confira. Veja, o Novo Testamento, ele registra ao menos 40 milagres que Jesus Cristo operou enquanto estava aqui em carne e osso. Destes 40 milagres, a grande maioria foi a cura de pessoas doentes. A exemplo de um cego de nascença, está lá em João capítulo 9, nos versos 1 a 12. Também a cura de um homem que tinha a mão atrofiada, a mão ressecada, está lá em Mateus 12, de 9 a 14. A cura de uma mulher que sofreu de hemorragia fazia 12 anos, está em Mateus capítulo 9 também, dos versos 20 a 22. E um sem número de outras pessoas que Jesus curou. Mas o que há de comum entre esses eventos? E que ligação há com aquele detalhe especial que eu falei em relação à cura deste homem no poço de Betesda? Há uma questão aqui muito importante. Mas antes, eu quero que você veja outros exemplos de cura de Jesus. Falei 3, mais 3. Primeiro, Jesus curou o servo de um centurião de Cafarnaum. Está lá em Mateus 8, de 5 a 13. Jesus curou a filha de Jairo. Está lá em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Jesus curou este paralítico que estava lá no poço de Betesda. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 1 a 9. Então, qual a relação dos 3 primeiros milagres que eu citei, o cego de nascença, o homem da mão atrofiada, a mulher hemorrágica, com esses 3 de agora, o centurião de Cafarnaum, a filha de Jairo e esse homem no poço de Betesda? O que torna esses 3 últimos milagres, particularmente o do paralítico, algo tão singular para todas as gerações posteriores àquele evento, para aquela geração e para todas que vieram posteriormente, a exemplo de nós? Sabe qual é o fato? É o fato de que, diferente dos 3 primeiros, o cego de nascença, o homem da mão atrofiada, a mulher hemorrágica e outros, a diferença para esses 3 últimos é o fato de que, diferente daqueles que precisaram ir a Jesus, esses 3 últimos, foi iniciativa do próprio Cristo ir ao encontro daquelas pessoas que ele sabia e sabe até hoje, que sofriam e sofrem, que tinham dores e têm, que estão sem perspectiva até hoje. O próprio Cristo ter ido ao encontro daquele homem cheio de necessidades, de falta de esperança, de falta de perspectiva, nos mostra algo muito importante sobre o amor de Deus derramado sobre cada ser humano. Demonstra que Deus vai além da cura, mas que ele reconhece a necessidade de cada ser humano de ser visto por ele, de ser amado por ele. Deus sabe em Cristo a necessidade que nós temos, eu e você. Talvez você que está sofrendo nesse momento, Deus sabe a sua necessidade de ser ouvido por ele. Deus sabe também a necessidade que você tem, o desejo que tem de viver plenamente. Deus sabe a necessidade de você ter alegria, paz, esperança na sua vida. Por isso que Cristo veio. Por isso que ele foi ao encontro daquele homem. Ele foi ao encontro da filha de Jairo. Ele foi ao encontro daquele servo do centurião. E ele mostrou que muitas vezes, quando nós não temos forças para buscar e para ir ao encontro do Senhor, ainda assim ele está vendo. O que nós precisamos
é apenas olhar para Jesus. Porque veja, onde aquele homem estava, seria impossível alcançar o seu objetivo. Por isso, Deus enviou Jesus, para que ele vá ao encontro da pessoa que dele necessita. E fato é, querido, querida, que toda pessoa que necessita de Cristo, se não para renovar as suas esperanças, necessita dele para alcançar a Deus, porque a palavra vai dizer que o pecado afastou todas as pessoas de Deus. Está lá em Romanos 3:23. E só através de Cristo há essa reconciliação. Querido, querida, no caso do homem lá, do paralítico, no poço de Betesda, foram 38 anos, mas ele nos ensina lições. Foram 38 anos, mas ele não desistiu. Ele perseverou até o fim. E o fim foi o momento do encontro com Cristo, que você e eu precisamos ter diariamente. Ele foram 38 anos, mas ele não desanimou. Como eu e você não devemos desanimar. Pelo contrário, foram 38 anos, mas quando teve a oportunidade, ele reconheceu a Cristo e ao seu poder. Foram 38 anos, mas ele fez a coisa certa. Ele se dispôs a obedecer a Cristo. Ele não questionou se podia ou se não podia. Jesus não mandou ele pular naquele tanque. Jesus olhou para ele e disse: levante, tome a sua cama e ande. Ele não disse: mas senhor, eu não posso andar. Não. Jesus disse: levante, pegue a sua cama e ande. E foi exatamente o que aquele homem fez. João vai dizer que tão logo Cristo lhe deu aquela ordem, ele não questionou, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Mas antes de Jesus dizer isso a ele, Jesus fez algo que nos mostra como Deus nos ama. Jesus não é invasivo. E ouça o que eu vou lhe dizer, querido, querida. Deus só vai operar um milagre na sua vida se você permitir que ele faça isso. Eu vou repetir mais perto de você. Cristo não é invasivo. Ele pode operar qualquer milagre na sua vida, mas isso só vai acontecer se você der permissão a ele. Não sou eu quem diz, é a palavra. Veja o que diz o verso 6. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, lhe perguntou: queres ser curado? É a pergunta que Cristo faz a mim e a você nesse momento. Para Deus não importa o tamanho, a intensidade ou a enfermidade. Ele pode curar. A pergunta que você e eu temos que responder é a mesma daquele homem. Queres ser curado? Queres ser curada? Se a sua resposta for sim, há implicações. Você vai precisar, a exemplo deste homem, obedecer ao que Cristo mandar. Fazer o que Cristo disser. Verso 7. O doente então respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro no meu lugar. Jesus não perguntou a ele se havia alguém por ele, porque naquele momento o próprio Jesus era por ele. E o mesmo ele fala para mim, para você nesse momento. Ele não está perguntando se tem um médico, um curandeiro, se tem alguém que pode te curar. Ele está perguntando se você quer ser curado. Quer ser curado? Quer ser curada? E continua. Jesus não questionou. Jesus, levante-se, tome a sua cama e ande.
E o texto vai dizer no verso 9, logo, imediatamente. Então, logo ele obedeceu, quando ele parou de questionar, quando ele parou de racionalizar, quando ele parou de fazer cálculos, quando ele simplesmente decidiu obedecer, o milagre aconteceu. Então, e logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Querido, querida, talvez o que você está necessitando hoje não é nem tanto a cura, mas é a disposição para erguer-se dessa cama. Essa cama de desânimo, essa cama de tristeza, essa cama de falta de perspectiva. Jesus está dizendo: levanta e anda. Muitos hoje sofrem porque aceitaram ficar deitado nessa cama, de falta de perspectiva, de falta de esperança, de falta de iniciativa. Veja, querido, veja, querida, Deus pode operar, mas é preciso que haja perseverança e obediência ao mandado, à ordem de Cristo. Quando o paralítico parou de questionar, mas Senhor, não tem ninguém, Senhor, veja bem, a perna é fina, não, pare de questionar. Jesus disse: levante desse leito e siga o seu caminho. No momento exato em que aquele homem parou de questionar, o milagre aconteceu. Querido, querida, qual o milagre que você está esperando? Há quantos anos você espera esse milagre? Pode ser a cura de uma enfermidade? Deus pode curar? Pode. Ele deseja? Eu não sei. E ninguém pode determinar a Deus nada. Nós temos que clamar humildemente. Deus pode curar? Pode. Senhor, é a tua vontade? Eu não sei. O milagre pode ser, sei lá, a restauração de uma família. Deus pode restaurar. Seja qual for o erro cometido, Deus pode restaurar. Basta as partes desejarem. O milagre pode ser, sei lá, um bom emprego. Deus pode dar. Prepare-se para ele. O milagre pode ser, sei lá, uma casa própria para a sua família. Deus pode dar. Aprenda a organizar suas finanças. O milagre pode ser algo impossível. E é aí que Deus entra. Quando tudo se torna impossível para nós, é o momento do agir de Deus. Foi exatamente isso que este homem fez. No momento em que ele creu, parou de questionar e obedeceu, o milagre do Senhor aconteceu na sua vida. Querido, querida, que eu e você aprendamos a parar de questionar e passemos a obedecer, para que possamos assim receber o milagre do Senhor na nossa vida e que ele assim nos abençoe e tenha você e sua família um domingo abençoado em nome de Jesus e uma semana de paz. Um abraço, querido, um abraço, querida, até a próxima, se o nosso Deus assim nos permitir.